Olá, sejam muito bem-vindos. Sou a professora Marta Patrícia, estaremos juntos no Componentes de Artes na nossa aula de hoje. Vamos ver o que teremos? Aula 14, Objeto de Conhecimento, Matrizes Estéticas Culturais, como detalhamento, aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística do teatro no contexto folclórico, rituais, narrativa, etc., das matrizes indígenas, africanas e europeias, manifestados pela sociedade contemporânea do território brasileiro. Vamos então à nossa aula de hoje. Muito bem! Então, hoje vamos começar falando nesse ambiente, onde temos a apresentação, a plateia, mas tudo a gente costuma ver já pronto. Hoje vamos conhecer um pouco por trás das coxias, esses elementos da dramaturgia. E aqui a gente começa a perceber nesse cenário maravilhoso, onde nós temos aqui a ambientação, que faz parte do contexto. Então, quando a gente fala de manifestação, quando falamos de trazer o contexto histórico, temos aí a arte da interpretação, advinda aí no teatro, que mostra pra gente a questão da comunicação, não somente verbal, mas também a questão das expressões, como eu me movimento, eu me porto, a minha maneira de agir, tudo isso é uma linguagem. Então, vamos trazer aqui as diferentes formas de fazer a linguagem teatral, que vai se utilizar de vários elementos da composição dramatúrgica que traz para a gente diversos modos. Então, vamos perceber que essa é uma arte que nos traz inúmeras possibilidades. Já sabemos que existem gêneros diferentes de teatro. Agora, nós vamos perceber também as formas de começar a trazer corpo do zero para a construção teatral. Como assim? Vamos começar percebendo que não existe uma fórmula correta, pronta, já para você dizer que aquilo é dramaturgia. Não, ela é um conjunto de leis imutáveis. Então, vamos perceber aqui que é necessário que é um processo de estudo, de desenvolvimento, de pesquisa, em que eu escolho uma temática e eu começo a elaborar o texto. E esse texto ele vai se desenvolvendo, ele vai ganhando forma, e assim a gente vai perceber que quando ele começa a se desenvolver, vou ter ali uma história sendo discorrida. Por isso, que precisamos trazer a consciência de que não é um processo tão rápido. Se eu vou começar do zero uma obra, eu começo desde a pesquisa do tema principal. Então, o mais relevante é refletir sobre qual teatro é importante de ser representado diante do público no nosso tempo e tentar transpor essas inquietações que ficam na gente através dessa escrita. Porque quando a gente fala dessas inquietações, é exatamente a nossa forma de expressar. Porque eu vou querer colocar na minha arte aquilo que eu entendo como verdade, ou aquela questão que fica ali instigando ao longo da vida. De repente, eu posso trazer uma questão reflexiva, onde eu não concordo com tal situação do meu contexto. E eu trago para a cena, para aquilo ser refletido e as outras pessoas começarem a ter um outro ponto de vista. Então, a gente percebe que é uma escrita da peça que eu vou colocar ali muito bem amarrado. É necessário pensar em várias questões durante esse processo de construção. E um grande escritor que nós temos, olha só, é claro, temos aqui o nosso Shakespeare. Afinal, quem nunca viu uma obra dele, né? E aqui a gente vai perceber que vamos ter exemplos, como pode perceber que ele está com a escrita da pena. Então, aqui nós temos aquele tipo de caneta antiga.
Então, se escrevia todo o roteiro. Hoje é muito mais facilitado. A gente está aí na digitação. Mas esse processo de criação, de escrita, ele é muito próprio, ou seja, cada um vai descobrir como funciona melhor para esse processo criativo. E no outro lado, um ícone segurando um crânio. Por quê? É o estudo do homem, a reflexão, pensar que é um fenômeno, ou seja, eu olho com uma lupa para algo. Não quer dizer que aquilo seja verdade, mas é o meu ponto de vista. E claro, dentro das suas obras, nós vamos ver a questão do romance que tem a morte, porque é exatamente refletir a questão do existencialismo. Nós hoje estamos e amanhã podemos não estar. E o que fizemos nesse caminhar? Não é mesmo? Então, vamos avançando? Olha só. E agora a gente estava falando de toda essa história aí do Shakespeare, mas afinal, o que é a dramaturgia? Então veja que ela é uma arte incompleta, porque ela traz para a gente ali a parte da obra. Então, a gente pensa em estruturar dentro dessa história do enredo, mas a dramaturgia, ela vai ser aquela parte da peça ou o roteiro que ele vai sendo desenvolvido com acontecimentos artísticos. Então, eu vou pensar aqui na questão, por exemplo, de ensinar a peça e organizar ela para uma filmagem e edição. É diferente. Então, eu vou ter que ter um olhar específico para como essa história ela vai ser adequada. Afinal, eu posso escolher fazer um teatro físico, uma apresentação virtual. Várias são as possibilidades, seja presencial, seja em uma tela, né, como novelas, cinema, os filmes, séries, enfim, é processo diferente para cada situação. Então, avançando, a gente vai perceber que a dramaturgia ela é uma indicação de uma potência esperada, a sua realização ali que será feita com um conjunto de outros artistas. Então, é a expectativa da obra. A gente idealiza a história e depois a gente fica artisticamente fazendo os nossos cálculos ali. Será que isso vai funcionar? Vai ficar desse jeito quando estiver tudo na cena? Quando cada um tiver posicionado? É essa ambientação? É esse olhar que eu quero passar? Então, quando a gente fala da dramaturgia, é o pensar nessa questão já artística da interpretação, da colocação em cena. Então, vamos ter um olhar da dramaturgia também para o seu processo, que é aprendido. Afinal, a gente está falando que o teatro, desde o início, ele não é algo que se constrói de um dia para o outro. Tem algo que precisa ser desenvolvido, é processual. Por isso, olha só, vamos perceber que é necessário trazer técnicas. E aqui vamos perceber técnicas também específicas para a escrita do teatro. Se estamos falando de uma produção artística, nós vamos perceber que eu não vou escrever da forma que eu colocaria, por exemplo, para uma carta ou uma conversa numa rede social. Vamos ter que ter uma outra forma de escrita mais sensível e que vai combinar para a história que eu quero contar. Afinal, não vai ser um texto corrido. Vão ter pausas, vai ter aquele momento que tem a música que vai trazer a ambientação. É preciso pensar nos personagens. A pessoa que vai estar conversando com a outra, ela vai ter ali a sua personalidade, a sua identidade, a sua forma própria de falar. Então, nisso também nós temos que pensar. Por meio da dramaturgia, a gente consegue perceber essa modalidade textual também própria da linguagem teatral. Então, não é assim um de repente, né? Mas a gente vai aprendendo e percebendo que é um processo. Então, vamos ver aqui alguns elementos.
Olha só, vamos trazer agora alguns elementos que compõem uma peça. Já começamos a falar, mas vamos entender melhor, perceba. Aqui nós começamos com o enredo, que ele pode ser considerado o conjunto de acontecimentos que vão ser contados ao longo da peça ou da narrativa. Então, aqui ele pode ser chamado de trama ou de trecho, ou seja, o enredo ele vai ser organizado e vai trazer para a gente as ações da cena. Mas não podemos confundir com a ação dramática, que ela já vai ser aquilo que ocorre no tempo presente. Vai ser a vontade do personagem que vai chocar as pessoas e trazer a força. E quando esse choque ocorre, o personagem ele encontra o obstáculo para alcançar o seu objetivo. É aquele ápice da peça, o conflito, para ele conseguir chegar ao seu objetivo ou fracassar. Mas ainda temos a ação épica, que é a ação que ocorre quando os personagens de uma peça narram um acontecimento passado. Quem nunca viu aquela peça, ou filme, ou série, que ao invés de começar contando linearmente, parece que está no presente e ele vai tendo um déjà vu. Ele vai relembrando sua história. E aí, o personagem lírico, ele vai contando e a história vai acontecendo. Então, a ação épica, ela representa algo que transcorreu em outro momento de maneira bem distante. E assim, a gente vai criando condições para uma análise crítica em cena das situações representadas. Mas nada disso seria possível se não houvesse o diálogo. Afinal, ele é a fala dos personagens. Então, os atores, eles se organizam para decorar o texto, fazer a preparação desse diálogo que está escrito, mas ele precisa colocar no corpo e aí ele vai seguindo essa fala. Então, a gente percebe que os diálogos fazem os personagens surgirem dentro do texto teatral, com as suas características, suas vontades, seus objetivos. Então, de nada adiantaria ter ali a história escrita se não houvesse a interpretação. Então, aqui a gente percebe o papel da dramaturgia, as ações que vão sendo colocadas nesse diálogo, o conflito que é evidente e revela as transformações do enredo. Assim, há também falas que não pertencem a um personagem específico das falas, que são os textos poéticos, que eles podem ser apenas ditos de modo distante. Então, aqui a gente percebe que nem sempre o ator ele vai estar trazendo a sua fala verbalmente. Ele pode estar trazendo de outra forma. Ele pode estar na cena e tem um narrador e essa fala vem de uma outra maneira. Então, nem sempre servem para desenhar o indivíduo, ou realmente ele está ali descrevendo. Às vezes, ele pode estar interpretando e ter uma outra pessoa falando por ele. E aqui, eu trouxe um exemplo. Já que nós estamos falando do diálogo, eu trouxe um texto teatral. Vejam só, aqui nós temos duas pessoas, mas vamos ver o que elas estão conversando? Olha só. Aqui a gente tem a colher e o garfo. Então, nesse texto teatral começa assim. A colher, preocupada, diz: "O que foi, garfo?" E o garfo: "Estou triste." E a colher: "Triste?" Garfo pergunta, enxugando as lágrimas ali, ele fala: "Sim, não sei dançar." E a colher: "Isso acontece, eu também não sei dançar muito bem." Então, você percebe que tem uma escrita diferente. Olha, que no nosso texto, ele tem o parênteses. Esse parênteses, nós vamos perceber que é uma forma de escrita do teatro. Então, aqui nós vamos ver as rubricas. Vejam só, que são elementos que eles são colocados ou em itálico ou entre parênteses, que vai indicar
essa encenação, a forma de falar, a interpretação, as informações. Então, tudo que é imaginado para a cena vai estar detalhado ali, tendo o suporte da iluminação, da sonoplastia para a situação da cena e outros. Então, as rubricas elas podem indicar também as ações físicas do personagem. De repente, pode estar dizendo ali o que é para ele fazer, representar e dizer também como ele deve se comportar em cena. Nesse caso, a gente percebe uma estrutura. Então, ele está mostrando até a intenção da fala. Olha só, no nosso texto, como vimos há pouco, aqui nós temos uma conversa que está nítido para nós, em que a colher ela precisa mostrar uma preocupação. Então, ela já sabe que a expressão facial dela não pode estar, como a gente diz no teatro, cara de panela. Ela precisa estar demonstrando uma preocupação exagerada, porque se não fosse exagerado, talvez nem estaria aqui entre parênteses. E em seguida a gente consegue perceber que o garfo ele precisa ter uma ação. Ele não pode só estar chorando. Ele não pode só demonstrar que está triste. Ele precisa, entre parênteses, estar enxugando as lágrimas. Então, aqui nós percebemos que é uma forma própria de escrita teatral. Por isso que quando nós falamos de preparar uma peça, de fazer um texto, de preparar um enredo, não adianta só você querer fazer um texto corrido, é necessário pensar nessa elaboração. Mas aqui nós trouxemos uma forma de fazer e trouxe 2 personagens. Mas nós também podemos ter uma pessoa na cena. Aqui vamos chamar de monólogo. É exatamente isso. Uma pessoa na cena que vai fazer ali uma performance, uma interpretação ao longo de todo o enredo. Então, olha só o conceito. É uma peça realizada por um único ator na cena. Então, a gente percebe que ele interage com a plateia, ele interpreta-se e pode até fazer interpretação de outros personagens, mas vai ter apenas uma pessoa na cena. E ele pode dar vida a várias coisas. Então, tudo depende da plasticidade do ator, porque ele precisa saber se moldar, se colocar de forma diferente. E quando nós falamos desse tipo de teatro, nós vamos perceber que requer muito mais desse ator. Afinal, ele precisa conseguir mudar muito rapidamente de um personagem para o outro, já que temos só em cena. Porém, ele também pode ser feito com um outro teor, onde a gente vai perceber um outro tipo de teatro, o teatro documentário. E nesse tipo de peça, a gente já vai perceber que a dramaturgia ela já vai ser como recortes de diversos materiais. Então, a gente pega ali entrevistas, textos, poemas, músicas, tudo que vai contribuir, ser fatos e vai embasar aquele documentário. Então, a interpretação ela também varia entre os registros. E, claro, vamos trazer aqui essa questão do épico. E quando falamos de épico, nós vamos trazer aqui o nosso Bertolt Brecht, que vai trazer essa nova forma após a Revolução Russa, que surge ali na Alemanha com o teatro épico. E traz para a gente, nesse tipo de teatro, a questão do personagem e sua relação com a sociedade, e não um indivíduo em oposição a outro, porque ele vai pensar sempre nas questões sociais. Ele vai trazer um olhar mais crítico, reflexivo, pensando na ação e intervenção do mundo. Então, uma das características do teatro épico é o assunto abordado nas peças, que vai trazer sempre questão dos trabalhadores, do povo, da mão de obra, representando essa questão da força coletiva. E avançando,
vamos ter esse olhar da dramaturgia com esse movimento social. Se o teatro ele busca também trazer essa reflexão e uma nova forma de enxergar o nosso cotidiano, vamos pensar também nesses movimentos de luta. Olha só, as lutas sociais elas acabam sendo temas de narrativa de diversas dramaturgias. Então, tem essa questão da mobilização social, vai ter a relação de produção e meio ambiente e a questão de construir um futuro menos destrutivo para o planeta e para a humanidade. Então, existem peças que a gente consegue perceber ali a relação com a história, que elas vão recriando personagens. Aí a gente tem reis, presidentes, revolucionários, pessoas que vão ser ícones, referências, e essas peças, elas elaboram outras perspectivas e, respectivamente, passam a contar o quê? O passado e imaginar o futuro, sendo reflexivo. E eu trouxe aqui um exemplo, perceba, aponte aí o celular para esse QR Code que você vai conseguir ver o exemplo da essência da dramaturgia, tá bom? Então, vamos avançando aqui e vamos trazer um modo de produção que acaba influenciando não só no nosso dia a dia, mas na nossa arte, que é essa questão do capitalismo, porque ele causa um impacto. E esse impacto, ele está diretamente ligado à nossa forma de produzir a arte. Então, vamos trazer essa questão que acaba influenciando. E quando a gente fala desse olhar do capitalismo, vamos perceber que ele surge da expansão do comércio. Então, eu tenho ali um olhar para as riquezas após a Revolução Industrial, pensando nessa questão das classes sociais que acumulam dinheiro e o poder após essa Revolução Francesa também, né? Então, o teatro, ele vai expressar a ideia desse momento. Então, a gente acaba percebendo que tem essa influência histórica. Porque quando falamos de trazer para a cena, eu não vou copiar exatamente o que aconteceu no meu dia a dia, exatamente o fato histórico. Nós colocamos ali a questão poética, da liberdade poética, liberdade de expressão, a interpretação, o meu ponto de vista, como o diretor compreendeu aquele fato histórico. Então, as peças, elas passam a ter como tema central também essa preocupação de caráter individual, traz também essa questão do pensamento burguês, né? Essa questão de desenvolver profissionalmente, a prosperidade e essa necessidade de acumular e gerir bens e riquezas. Então, quando falamos dessa influência no teatro, é porque vão vir novas temáticas, principalmente trazendo essa questão das camadas sociais, que influencia muito. E aqui vamos ver que há vários momentos em que o capitalismo ele entra em crise e essa questão de buscar o lucro a qualquer custo traz para a gente essa desigualdade e o conflito. Então, a Primavera dos Povos, em 1848, em diversos países da Europa, e a Revolução Russa, de 1917, mostraram o poder de organização dos trabalhadores pelos seus direitos. E ao lado a gente tem uma imagem que faz referência a esse momento. E claro que vamos ver que a arte, ela vai trazendo isso como um registro, tanto na sua interpretação, na sua escrita, nos seus roteiros, quanto na pintura, na música, tudo vai sofrendo uma influência. Então, nesses momentos revolucionários, os artistas, eles procuram reinventar a própria arte. Afinal, se é nossa necessidade de expressar, comunicar, interpretar, nós vamos sempre buscar adequar para o contexto, para não ficarmos cerceados. Por exemplo, quando a gente fala dessa questão de fazer arte, cada um possui a sua aptidão.
Então, a partir dali, você vai buscar novas técnicas. E se aquela técnica que você tem costume de utilizar não está sendo possível naquele momento, você segue outro caminho, mas vai continuar desenvolvendo aquela paixão da arte. E aqui a gente vai perceber a imitação da realidade e as formas antigas, que já não bastam. Então, os artistas, eles vão criando novas visões de mundo. Por isso que a gente também diz que ser artista é ser um visionário. Quando a gente pega, por exemplo, um filme que passa ali pelo processo de escrita, preparação do roteiro, um estudo, tem a interpretação. Aqui a gente vai perceber que muitos filmes a gente assiste e diz, nossa, parece estar falando de mim. Ou então, assistir o filme e tá igualzinho à história. Tá acontecendo o que aconteceu no filme. Porque é a sensibilidade de se colocar na realidade e entender as possibilidades do destino. Então, o teatro, ele pode levar a pensar sobre as desigualdades e os modos de produção da sociedade, imaginando outros mundos a partir da criação e da poesia. Inclusive, eu trago aqui também esse olhar para a nossa floresta. Quando nós falamos de fazer arte na Amazônia, no nosso contexto, temos os nossos desafios. E aqui eu trago uma referência, veja só. A obra Selva Jurídica, que é fruto de parceria ali da artista suíça Úrsula com o nosso arquiteto brasileiro Paulo Tavares. Então, a gente tem aí uma foto, um registro, porque é também uma forma de utilizar o teatro, porque tem-se ali uma interpretação, tem-se um registro, mas olha só como é diferente essa utilização de trazer tudo que nós estamos falando para a construção artística, porque nessa obra ela não vai seguir um padrão, pois trata-se de uma instalação que não deixa de ser uma forma de trazer essa arte da interpretação, da plasticidade, da cena. Porém, aqui vamos perceber que ele vai misturando esse olhar dos documentários, de vídeos, filmes, mas vai exibindo indígenas também, trazendo a raiz, a sua ancestralidade. Lembra das temáticas que falamos que nós utilizamos na arte para conscientizar? Então, esse artista, ele traz pra gente essa questão da luta pela terra, da luta dos nossos povos indígenas. Então, foi um material preparado aqui na nossa floresta amazônica. E a gente consegue perceber que quando falamos dessa criação artística dentro do nosso contexto, também há muita criatividade. Então, é pensar que nós estamos nos moldando, mas também pensando no futuro e o que podemos fazer com a arte e para que as pessoas passem a refletir e entender as questões sociais por meio da arte que criamos. Assim, os artistas eles também desenvolveram uma pesquisa. Lembra que nós falamos que para criar um enredo, para trazer uma história, eu preciso estar embasado? Então, logicamente, nesse trabalho, eles também fizeram uma pesquisa para entender a região, o território, a biodiversidade, que vem sendo explorada e desmatada pelos extrativistas e, claro, sendo tirado todos os recursos naturais. Então, olha só, uma arte atual que utiliza a tecnologia, o nosso teatro tradicional e tudo que a gente falou até aqui para trazer também essa consciência para um problema social muito atual. Quando falamos disso, vamos perceber que não é o olhar a arte distante da minha realidade, é enxergar que a arte ela está em prol da minha realidade, que eu posso sim fazer a diferença e colocar a arte como uma forma de manifestação, me posicionar e trazer um novo olhar para as pessoas que estão ao meu redor. Apenas por meio da arte eu vou conseguir sensibilizar, trazer o belo e a reflexão, sem precisar depredar, sem precisar denegrir, mas trazendo algo até
bonito esteticamente. Então, olha a riqueza da gente utilizar a arte, a obra e entender que a arte da interpretação, ela não fica limitada apenas aos palcos. Assim, a gente vai chegando ao final da nossa aula de hoje.